Vamos ver agora o que a LDO deste ano nos trouxe sobre o assunto. Na tela. LDO 2016. Começo com seu artigo 42. Os projetos de lei relativos a créditos suplementares especiais serão encaminhados pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional. Gente, o crédito adicional é orçamento. E como nós aprendemos aqui, a competência em matéria orçamentária é privativa ao chefe do Executivo. Não interessa se o crédito adicional vai para o Ministério Público, vai para o Tribunal de Contas, vai para a Defensoria Pública. Quem tem que encaminhar é o chefe do Executivo. A competência é dele. Encaminhar quem? Ao Congresso Nacional. Continuo. Também em meio magnético, por poder, sem prejuízo do disposto no parágrafo 11 deste artigo, e preferencialmente consolidados de acordo com as áreas temáticas definidas no artigo 26 da Resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional, ajustadas a reformas administrativas supervenientes. Parágrafo 1º. Cada projeto de lei e a respectiva lei deverão restringir-se a um único tipo de crédito adicional, conforme definido nos incisos 1 e 2 do artigo 41 da Lei nº 4320 de 64, que trata dos adicionais suplementares e especiais. Parágrafo 2º. O prazo final para o encaminhamento dos projetos referidos no caput é 15 de outubro de 2016. O que temos aí? Para cada um suplementar, para cada um especial, teremos que ter um projeto de lei. Não dá para misturar. Eu vou mandar ao mesmo tempo em um único projeto suplementares e especiais. Não. Tem que ser um projeto para os suplementares e um outro projeto para os especiais. E a LDO define sempre uma data limite para a abertura desses adicionais, para o encaminhamento dos projetos. Em 2016, esses projetos só poderão ser encaminhados até o dia 15 de outubro. Depois dessa data, acabou-se. Não poderá mais haver a abertura, sequer o encaminhamento. Wilson, isso vale para o extraordinário? Não, não vale. Pois o extraordinário, a lógica é essa, tem como finalidade atender a uma situação que exige o pronto atendimento, emergencial, urgente, relevante. Então não há uma data fixada. Então vai que uma catástrofe aconteceu, ou vai acontecer, Deus me livre, no dia 20 de outubro. Não pode utilizar um extraordinário? Claro que sim. Agora, em relação a encaminhar projeto de lei, só para suplementar e para o especial, já que o extraordinário é aberto via medida provisória ou através de decreto, ok? Então, mais uma informação aí. Parágrafo 12. Serão encaminhados projetos de lei específicos quando se tratar de créditos destinados ao atendimento de despesas com 1. Pessoal e encargos sociais e os benefícios, auxílio, alimentação ou refeição, assistência pré-escolar, assistência médica e odontológica e auxílio transporte. 2. Serviço da dívida. E 3. Sentenças judiciais, inclusive relativas a precatórios ou considerados de pequeno valor. Aí temos o quê? São assuntos que exigem uma análise mais aprofundada. Então não dá para misturar esses assuntos com outros. Se vai tratar de um desses temas, tem que ser encaminhado através de um projeto de lei específico para o tema. Artigo 49. Os recursos alocados na Lei Orçamentária de 2016 para pagamento de precatórios somente poderão ser cancelados para abertura de créditos suplementares ou especiais para finalidades diversas mediante autorização específica do Congresso Nacional. Então, a dotação incluída na LOA
para autorizar o pagamento de um precatório só poderá ser cancelada e servir de fonte de financiamento de um crédito adicional mediante autorização específica do Congresso Nacional. Artigo 50. A reabertura, olha só, gente, não é abertura não, a reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 167 da Constituição Federal, será efetivada, se necessária, mediante ato próprio de cada poder, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União, até 15 de fevereiro de 2016, observado o disposto no artigo 47. Então, cuidado com isso, hein? Eu estou falando, a LDO falou aqui, da reabertura de um especial ou de um extraordinário. Não confundam com a abertura. A abertura sempre será por decreto do Executivo. Então, olha só, a banca colocou na questão abertura. Então, abertura sempre por decreto do Executivo. Agora, reabertura, ato próprio de cada poder, do Ministério Público e da Defensoria Pública. Então, abertura, decreto do Executivo. Reabertura, ato próprio de cada poder, Ministério Público e também da Defensoria Pública. E para isso, a LDO, deste ano, estabeleceu uma data limite, que foi 15 de fevereiro de 2016. Então, a reabertura só poderia ter ocorrido até esta data. A partir desta data, acabou-se. Não poderá mais haver a reabertura. Então, o que acontece é o seguinte: o Ministério Público está precisando de um crédito adicional especial. Quem vai encaminhar o projeto de lei pelo Ministério Público é o Executivo, já que essa competência é privativa dele. Encaminhou. A autorização foi concedida exatamente no dia 1º de setembro. Então, nos últimos 4 meses, quem vai abrir para o Ministério Público é o Executivo. E abriu. Quem vai utilizar é o Ministério Público, logo, lógico, não é? E ele utilizou uma parte, ficando ou restando um saldo no final do exercício. Esse saldo poderá sim passar para o próximo ano. Ele será reaberto no próximo ano, só que agora por um ato do Ministério Público. Então, gente, abertura sempre decreto do Poder Executivo. Reabertura, ato próprio de cada poder, do Ministério Público e da Defensoria Pública. Não confundam isso aí. E assim fechamos mais uma teoria do nosso assunto, créditos adicionais. E agora, vamos às questões que eu selecionei na tela. Questões. Olha a primeira. Determinado ente público nomeou novos servidores aprovados em concurso público. E para atender ao pagamento de despesas com pessoal ativo, em razão das nomeações, teve que abrir créditos adicionais, em que não havia saldo de capacidade de remanejamento, mesmo já aprovada previamente na Lei Orçamentária Anual. Diante do exposto, a administração deve. O que você vai fazer aí? Primeiro, observem que o caso aqui está ocorrendo por conta da nomeação de novos servidores. Gente, são novos servidores. Já tínhamos outros servidores. Já tínhamos dotações para os servidores que já estavam trabalhando. Esses novos servidores
não vão gerar uma nova dotação. Então, a necessidade aí é para o reforço. Concordam? E a banca cobrou. Diante do exposto, a administração deve, letra A, solicitar autorização legislativa para abertura de crédito suplementar por decreto do Executivo. Outra informação da questão foi a seguinte: em que não havia saldo de capacidade de remanejamento, mesmo já aprovada previamente na Lei Orçamentária Anual. Não dava para tirar de uma categoria de programação para outra. Então, a única solução é realmente solicitar ao Legislativo a abertura do crédito adicional pertinente, que é o suplementar. E a abertura ocorrerá por decreto do Executivo. Aí vem a letra A. Solicitar autorização legislativa para abertura de crédito suplementar por decreto do Executivo. Exatamente isso que tem que acontecer. E a letra B? Solicitar autorização legislativa para abertura de crédito especial? Não, por decreto executivo. Errada a letra B. Letra C, abrir crédito suplementar por decreto do Executivo, pois já está autorizado remanejamento por lei, mas não temos saldo para isso. Então, fora. Já estava autorizado no orçamento, digamos 10%, e todo esse saldo foi utilizado. Então, não posso utilizar novamente. Já cheguei no limite. Estão lembrados que eu falei? Há uma restrição. Utilizou todo o limite e agora há uma nova necessidade, tem que ter uma nova autorização. Letra D, abrir crédito especial. Já acabou aqui. Letra C, remanejar contabilmente. A própria questão falou que não há como remanejar. Então, letra A é o gabarito. Segunda questão. Os créditos adicionais que dependem de autorização legislativa prévia para sua abertura são denominados, fácil, né? São dois, os únicos que dependem dessa autorização legislativa prévia. Quais são? Especiais e suplementares. Letra E. Lembrando que os extraordinários independem de autorização prévia por parte do Poder Legislativo. No caso dos estados e municípios, a abertura ocorrerá ou através de medida provisória ou através de decreto. Já no caso da União, essa abertura ocorrerá sempre através de medida provisória. Então, se liga aí no esquema. Terceira questão. Durante um exercício financeiro, um determinado município assinou convênio com o Ministério da Saúde, em que este financiará a construção e o aparelhamento de um hospital para atendimento especializado de mulheres. No entanto, este projeto não possuía dotação orçamentária específica na Lei Orçamentária Anual. Diante da situação, assinale a afirmativa correta. Ora, se eu não tinha dotação, mas eu quero construir o hospital, e se não estamos diante de uma situação emergencial, a banca não falou, qual adicional que vamos ter que utilizar? O adicional especial. Letra C. Deve ser aberto crédito adicional especial. Quarta questão. Quanto aos créditos adicionais, analise as afirmativas a seguir. 1. A chamada janela orçamentária é a inclusão de rubricas de valores pequenos na Lei Orçamentária Anual, a fim de, caso necessário, possibilitar a abertura de créditos suplementares. E aí, gente? E aí que a janela orçamentária é exatamente isso. Agora, cuidado. A janela orçamentária é um artifício que será utilizado
para abertura de créditos suplementares. Se a banca colocar adicionais, se a banca colocar especiais, se a banca colocar extraordinários, a questão estará errada. Mais uma vez, conforme eu já mostrei, a janela orçamentária, destinação de recursos na lei orçamentária em valor significativamente inferior ao custo da ação correspondente, com a finalidade de viabilizar, mediante pressões políticas, futuras suplementações. É a chamada dotação simbólica. Então, perfeito o item 1. Item 2. Os créditos adicionais são autorizados por lei e abertos por decreto do Executivo, podendo, nos casos dos créditos especiais e extraordinários, apresentar vigência para o ano seguinte de sua abertura. E aí, gente, certo ou errado? Analisem. Cuidado. Olha só o erro. A legislação trouxe os créditos suplementares especiais e não adicionais. No momento em que você concorda com adicionais, está incluindo o extraordinário. E o extraordinário não é autorizado por lei e aberto por decreto do Executivo. A abertura do extraordinário é específica, é especial, é diferente. Errado o item 2. 3. A fonte de recurso de operações de créditos utiliza-se do cálculo da taxa de incremento em razão de seu limite de endividamento. Ora, essa fonte de recurso é a contratação de uma dívida pura e simples assim. São fontes, além do superávit financeiro, o excesso de arrecadação, as operações de créditos e anulação de dotações. Então, assinale, gabarito, letra A, se somente a afirmativa 1 estiver correta. Quinta questão. Em relação aos créditos adicionais, é correto afirmar. Letra A. Entendem-se as autorizações de receitas não previstas e despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei orçamentária. E aí, certo ou errado? Marcou certo? Cuidado! Entendem-se as autorizações de despesas e não receitas não previstas. Letra B. Os especiais são os destinados a reforço de dotação orçamentária. Especiais de reforço não, os suplementares. Letra C. Tem vigência até o término do exercício financeiro subsequente em que foram autorizados, independentemente do mês de abertura. Independentemente do mês de abertura, opa, alto lá, errada a questão. Aproveitando aqui essa questão, cuidado com o seguinte. Digamos que, numa situação aqui, que eu vou chamar de 1, a banca colocou assim. Solicitação. Depois, autorização. Depois, abertura. Aí a banca, no dia 30 de agosto, foi solicitada a abertura de um crédito adicional especial. No dia 1º de setembro, ele foi autorizado. No dia 2 de setembro, ocorreu a sua abertura. Situação agora 2. No dia 25 de agosto, houve a solicitação. No dia
30 de agosto, a autorização. No dia 1º de setembro, a sua abertura. O que eu quero mostrar com isso? Gente, há possibilidade, sim, de um crédito adicional especial ou até extraordinário passar de um ano para o outro, desde que obedeçam aquela regra do artigo 67, parágrafo 2º da Constituição Federal. Que regra é essa? Se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses. Então, o que vai definir a possibilidade de um saldo não utilizado passar de um ano para o outro é a autorização. No caso aí em tela, somente a primeira situação é que poderia passar de um ano para o outro. Agora, gente, se a banca, ela não indicar na questão solicitação, autorização, mas apenas abertura, digamos que não temos isso aqui na questão, nem temos isso aqui, só temos isso. Aí você vai pela informação da abertura, ok? Letra D. A vigência restringe-se ao exercício financeiro em que foram autorizados, exceto os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos 4 meses do exercício financeiro, que poderão ter seus saldos reabertos por instrumento legal apropriado, situação na qual a vigência fica prorrogada até o término do exercício financeiro subsequente. Vejam que aqui a banca, ela apenas indicou abertura. Então vamos sim pela abertura. E é exatamente isso que vai acontecer. Perfeita a letra D. Letra E. A vigência restringe-se ao exercício financeiro em que foram autorizados, independentemente do mês de sua abertura. Aqui a banca jogou autorizado, mas jogou também abertura. Independentemente do mês de sua abertura, ora, se a abertura ocorreu no dia 30 de agosto, a autorização foi antes. Então, errada a letra E por conta dessa parte final, independentemente do mês de sua abertura. Gabarito, letra D. Sexta questão. Com relação aos créditos adicionais, nos termos da Lei Federal número 4320/64, é correto afirmar. Letra A. A abertura dos créditos suplementares especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. E aí que podem marcar artigo 43 da lei, da citada lei. Letra B. A anulação total ou parcial de despesas empenhadas e não pagas é fonte para abertura de créditos adicionais. E aí, gente, cuidado, hein? A fonte é a anulação total ou parcial de dotações e não a anulação total ou parcial de despesas empenhadas e não pagas. Letra C. O excesso de receita extra-orçamentária poderá ser utilizado como fonte para abertura de créditos adicionais. E agora? O excesso de receita extra-orçamentária, não. A receita extra, como nós já aprendemos, são aquelas rendas que não pertencem ao Estado, pertencem a terceiros. Eu não posso utilizar essa renda para financiar, já que não é minha, para financiar um crédito adicional. Então, o correto seria o quê? O excesso de receita, olha só, orçamentário. Correto seria isso aí. Letra D. Os créditos suplementares especiais são aqueles que se destinam a reforço de dotação orçamentária. Suplementares, reforço. Mas especiais, não. Especiais, nova dotação. Letra E. A abertura
de créditos extraordinários deve estar autorizada na lei orçamentária anual. O extraordinário, errado. Quem pode, não é que deve, quem pode estar autorizado na própria lei orçamentária são apenas os suplementares. Muito bem. Questão 7. Os créditos suplementares abertos no mês de julho de determinado exercício poderão vigorar. Ora, se eles foram abertos no mês de julho, foram abertos antes dos últimos 4 meses. E se foram abertos antes dos últimos 4 meses, só poderão vigorar letra. Responderam aí? Chegaram à resposta? Estou dando um tempo. Pense aí. É o tempo para eu tomar um pouco de água. Vá pensando aí. Quem marcou a letra E, acertou. Até o final do exercício em que foram abertos. Questão agora de número 8. O recurso disponível para abertura de créditos suplementares especiais que não provoca aumento nos valores globais da lei orçamentária é: primeiro, quais são as fontes que possibilitam a abertura de um crédito adicional? Superávit financeiro, tem aí? Tem. Está no páreo. Excesso de arrecadação, tem aí? Tem. Está no páreo. Anulação de dotação, tem aí? Tem. Está no páreo. Operação de crédito, tem aí? Tem também. Está no páreo. E só. Então, de cara, ó, você já cortou o superávit orçamentário. Não é fonte. Agora, vamos entender essa fonte que não provoca aumento nos valores globais da lei orçamentária. Digamos que a nossa lei orçamentária, vou colocar aqui, receita prevista, mudar o valor, né? 5 mil. Aumentou. Despesa fixada, 5 mil. Vou abrir, primeira situação, utilizando como fonte o excesso. Aí reforcei o orçamento em 100, em 1000, mais 1000. Então, a dotação global passará, o valor, né, da dotação passará para 6 mil. Então, se eu utilizar aqui a fonte na letra A, eu vou aumentar. Então, gente, a letra A não pode ser. Segunda situação, vou para a letra B. Anulação de dotação. Vou colocar em preto. Se a anulação de dotação, o que eu vou fazer? Eu vou tirar 1000 daqui e acrescentar 1000. E aí, o que é que eu fiz? Não aumentei. Então, a única fonte que não vai provocar aumento nos valores globais da lei orçamentária é a anulação de dotação. Então, o gabarito, letra B de bola. Podem marcar sem medo de errar. Letra B. Questão agora de número 9. Segundo a lei número 4320/64, entende-se por superávit financeiro a diferença, letra A, apresentada entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos adicionais e as operações devedoras a eles vinculadas. Primeiro, não é a diferença apresentada, é a diferença positiva. Segundo, operações devedoras, fora. Letra B, positiva, começou bem, entre as receitas correntes previstas e as despesas de créditos orçamentários. Fora, que é positiva mas é a diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Letra C, positiva, ótimo, entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos
e as operações de crédito a eles vinculadas, exatamente como está na nossa fórmula. Letra D, positiva entre receita orçamentária e despesa orçamentária, fora. Letra E, existente, já acabou aqui, ó, entre receitas correntes, fora também. Então, gabarito, letra D de dado. Terminamos mais uma aula, mas eu ainda selecionei 2 questões de cálculo que eu vou resolver na próxima aula.